Olá a todos, estamos aqui para mais um podcast do Conselho Regional de Lisboa. O podcast chama-se, como todos penso que sabem, pelo menos os que assistem, é o Pode Esclarecer. Hoje vamos voltar à saúde mental em geral e vamos falar de inteligência emocional na advocacia. Temos connosco a doutora Beatriz Raposo, a quem desde já agradecemos a sua presença, que é psicóloga clínica e da saúde, e temos alguém que já dispensa apresentações, que é o Dr. António Castanho, e naturalmente também agradeço a presença. Vamos falar de inteligência emocional, como eu disse, e a primeira questão que se coloca, até porque a ideia que eu tenho é que fala-se muito, mas nem toda a gente saberá exatamente o que é o que é realmente a inteligência emocional. Então, muito bom dia a todos. Muito obrigada por este convite também. E, efetivamente, fala-se muito de inteligência emocional, mas o que é que isto quer dizer? Principalmente... Até porque eu acho que muitas vezes as pessoas falam porque está na moda falar, sim, porque nem toda a gente saberá exatamente o que é. E principalmente o conceito das inteligências múltiplas veio aqui muito à baila, não é? Exato. E o que é quer dizer isto de inteligência emocional? Porque agora fala-se muito das emoções e a importância de expressar as nossas emoções, mas o que é isto de inteligência emocional? A capacidade de nós conseguirmos então reconhecer as nossas próprias emoções, as dos outros, e gerirmos nos vários contextos em que atuamos. Não é? Conseguirmos identificar, ok, esta pessoa está triste, como é que eu posso ajudá-la a reconhecer estes pequenos sinais de alerta destas emoções? Então, a inteligência emocional não tem só a ver comigo, também tem a ver com a gestão, entre aspas, dos outros. Sim, e reconhecer as emoções nos outros, o que é que o outro está a sentir. E os pequenos sinais que o outro também nos dá que está a sentir estas emoções. Porque todos nós somos feitos de emoções. Sim, mas não é identidade com o outro. É mesmo perceber o que o outro está a passar e tentar perceber essa... Exatamente. Por isso é que tem aqui por base também a base da empatia, não é? Que é a parte de nós conseguirmos pôr-nos no local do outro. Era isso que eu queria perguntar antes de passar ao António. O que é e como é que distinguimos, se é que conseguimos distinguir empatia de inteligência emocional? Então, empatia é uma característica da própria pessoa, não é? A inteligência emocional é a capacidade. Obviamente que as pessoas que têm esta característica mais genuína de empatia têm uma maior facilidade de promover esta inteligência emocional nos vários contextos. E ou seja, pôr em prática esta capacidade, no fundo. No fundo, a empatia é colocar-nos no lugar do outro. A inteligência emocional é conseguirmos gerir da melhor forma as nossas emoções e situar-nos perante as emoções dos outros. Então, exatamente. Eu acho que vou fazer para psicologia. Vou ser psicólogo. António, querias colocar uma questão à nossa convidada? Sim, eu gostaria de colocar a doutora Beatriz Vives, porque ela fez um importante estudo que envolveu 700 jovens e já tem alguns que idades? De que idades, doutora? Entre os 12 e os 18. 12 e os 18. E gostava que falasse, a propósito desta inteligência emocional, quais foram os principais, assim muito sumariamente, quais foram os principais resultados que encontrou, se puder, acerca nesse estudo? Estamos a falar de uma população que eventualmente alguns deles irão ser também advogados e psicólogos. E se calhar já são, não? E alguns já são, não sei há quantos anos é que fez Ainda não. Mas se nos pudesse falar um bocadinho, até para nós percebermos ainda, pode ser que ajude a perceber melhor também às pessoas que lá estão em casa esta questão da inteligência emocional e particularmente quando se começa a ter impacto na vida, neste caso, dos adolescentes. Claro que sim. Então, no fundo, o objetivo do estudo era perceber algumas variáveis que estavam na base da promoção ou no desenvolvimento de perturbações de ansiedade ou depressão nestes jovens. E como algumas variáveis a nível da relação com os pares, da relação com os pais, de regulação emocional, como é que estas variáveis interferiam e tinham um impacto no bem-estar destes jovens, no fundo. E eram todos estudantes, doutora? Desculpa. Eram todos estudantes. Sim. E claro que o objetivo foi perceber então, porque o objetivo era promovermos o bem-estar no contexto académico, neste caso, no contexto escolar. E obviamente que a regulação emocional foi um dos fatores que deu valores mais elevados. Efetivamente, os jovens que tinham aqui uma regulação emocional mais adequada e ajustada tinham níveis mais elevados de bem-estar e, por sua vez, menor probabilidade de conseguirem menor probabilidade de ter alguma perturbação de ansiedade ou de depressão, no fundo. E esse ponto é importante para fazermos a ponte também com aquilo que tem sido a preocupação do gabinete aqui do CRL, que dá apoio aos advogados,
na perspectiva de perceber como é que estas outras questões de saúde mental, nomeadamente a depressão e a ansiedade, são influenciadas por esta inteligência emocional. Ou seja, para além das características da profissão, também as questões de base e as próprias características da pessoa podem ter aqui algum impacto nestes resultados. Vimos isso com as crianças e jovens, não é? Ok. Sem dúvida. E principalmente esta característica em específica das que eu estudei, não é? A parte de conseguir identificar o que é que eu estou a sentir, compreender, aceitar e depois gerir consoante o ambiente e o contexto que eu tenho à minha volta, é sempre uma mais-valia. E consigo, lá está, ter um resultado muito mais efetivo e um ajustamento muito maior à situação, conflito no dia-a-dia. Posso só fazer uma pergunta antes de continuar? As condições financeiras, de algum modo, também influenciam esse contexto ou não? Ou não tem? Eu não estudei o nível socioeconómico, mas acredito que por vezes também possa ser aqui uma variável relevante. Doutor, já agora, porque estamos aqui neste contexto do direito e particularmente da advocacia, que impacto é que acha que, se calhar não me sabe dizer assim de forma muito clara, mas quais são as profissões para as quais é absolutamente necessário desenvolver ou capacitar os profissionais para um melhor desempenho a este nível da inteligência emocional? Estamos aqui a falar de advogados que se relacionam constantemente com pessoas, não é? E, portanto, que impacto é que uma boa gestão ou uma boa inteligência emocional pode ter na carreira de pessoas como os advogados, os psicólogos e outros? No fundo, eu considero que em todas as profissões é importante termos aqui uma boa base de inteligência emocional e esta capacidade para gerir as situações mais difíceis e de conflito. Os advogados, sem dúvida, porque estão em constante conflito, porque há sempre casos muito difíceis em que a carga emocional e a gestão emocional é muito intensa. Não é? Então têm que ter aqui, esta parte de perceber o que é que estão a sentir, perceber o que é que estão a pensar, como é que vão gerir todas as pessoas, porque por vezes é difícil esta carga emocional ser tão intensa e como é que eu vou gerir todas estas emoções. E depois, não são só comigo, mas também com os outros. Isso também me leva a uma questão, que é, referiu todos esses elementos que estão envolvidos na nossa profissão, porque naturalmente a nossa profissão é uma profissão, e entre aspas, social. A questão que eu lhe colocaria era, primeiro, quais são os principais pilares da inteligência emocional em geral? E quais desses, se todos, também todos, naturalmente, que são mais importantes na gestão da nossa carreira enquanto advogados? Sim. Então, como principais, eu venho aqui a destacar os que já estão muito estudados, não é? Desde o autoconhecimento, o próprio conhecimento da pessoa e aceitar as suas próprias emoções, quando é que eu estou a sentir raiva, quando é que eu estou a sentir tristeza, identificar aqui alguns sinais para conseguir regular. Depois este autocontrole, que é a parte de toda a regulação emocional, como estávamos a falar. Esta parte da empatia pelo outro, obviamente, é aqui uma característica que tem que estar presente. A parte da motivação também para fazer melhor e concluir estes objetivos também é principal. E também a parte das relações sociais também, na parte com os outros, acaba por promover também interações mais positivas, onde é possível interagir de uma forma socialmente inteligente. Fala muito em regulação, e nós advogados, como sabe, a nossa vida é a regulação. Mas é uma regulação normativa. Aqui estamos a falar de uma regulação em termos de inteligência emocional. Se me desse, e antes de falarmos de outras questões aqui com a inteligência emocional, mas falando concretamente, como é que eu, advogado, posso regular-me em termos de inteligência emocional e todas as características que falou que são claramente importantes no meu dia-a-dia? O que é que eu posso fazer para ser melhor advogado em termos de inteligência emocional? Se eu lhe perguntasse que conselhos é que daria à minha classe para ser melhor em termos de inteligência emocional e para fazer não ser só especialista em regulação normativa, mas também em regulação emocional. Por vezes já é difícil. É muito difícil, é muito difícil. Mesmo na forma como falamos uns outros, em vez de culparmos o outro, percebermos um bocadinho o seu ponto de vista e em vez de acusarmos, explicarmos o que estamos a sentir. Olha, fiquei mesmo chateado quando isto aconteceu, em vez de, porque tu fizeste isto, fez aquilo. É muito diferente a forma como eu expresso isto. Esta parte da comunicação assertiva também é muito importante neste contexto. Aqui no contexto da advocacia, obviamente, para além de cada um fazer o seu trabalho de casa, de aceitar as próprias emoções e reconhecer os pequenos sinais quando é que eu estou a sentir o quê, é importante também ter este controle, porque muitas das vezes há aqui um limite. Vocês são muitas vezes obrigados a pôr um limite na forma como expressam. Claro. Mesmo em tribunal,
não é? Mesmo quando falam com uma testemunha, quando falam com alguém que vai a tribunal, tem sempre de estar aqui num autocontrole emocional muito, muito grande. Agora, é importantíssimo reconhecer, não é? Perceber, ok, quais é que são os sinais de alerta, focar no objetivo e tentar focar na solução em vez do problema. E, por exemplo, se eu tenho uma vítima, foi aqui um grande exemplo aqui de inteligência emocional, no contexto de tribunal, eu, por exemplo, tenho aqui uma testemunha que está muito ansiosa, não é? Eu sei que a forma como eu vou falar com esta testemunha vai interferir todo o processo. Claro. Eu sei que aqui posso adaptar um bocadinho a minha linguagem. Se esta pessoa já está ansiosa, não faz sentido eu ter uma postura mais agressiva, não é? Eu tenho que tender para uma comunicação mais assertiva, perceber, para conseguir comunicar com ela. Porque sente-se muitas vezes esta parte de inteligência de conseguir colocar-se nos pés do outro, de conseguir perceber, ok, esta pessoa já está aqui com algum nível de ansiedade. Como é que eu vou gerir isto? Não vou piorar as coisas. Então, adaptar a linguagem pode ser uma boa estratégia. Para além de reconhecer todos os sinais de alerta. Mas sabe que uma das falhas que nós notamos em nós, e acho que é o António também o sentirá, e a doutora naturalmente também, quem lida mais connosco, é que muitas das vezes o que nós sentimos é que há uma confusão entre empatia e ser o outro. E muitas das vezes o que eu sinto é que os advogados, nós advogados, às vezes temos dificuldade em colocar essa barreira e às tantas parece que já somos o próprio cliente, na forma como reagimos. Uma coisa é ter empatia e estarmos no lugar do outro, e percebermos o lugar do outro, mas ficarmos no nosso ainda. Outra coisa é esta confusão já existir. E isso é um problema que nós temos, admito, porque nós, quando, acho eu, pelo menos é a ideia que eu tenho, e eu também cometo esse erro, que é, quando eu entro no papel do outro, eu deixo de ser advogado e passo a ser também parte. E aí não estou a fazer bem o meu trabalho, acho eu. O que é que acha disto? É assim ou não? Sim, faz muito sentido, não é? E lá está, a parte da inteligência emocional tem aqui a vantagem de nos conseguirmos conectar mais facilmente com o caso que nós temos, não é? Porque percebemos facilmente a sua perspectiva. No entanto, nós individualmente temos de trabalhar esses limites de, calma, mas qual é que é o meu objetivo aqui? Qual é que é o meu trabalho? É redefinir aqui bem os nossos objetivos e quase fazer aqui um plano paralelo de o meu objetivo é este, eu sei que este caso tem estas características e claro, fazer muito aqui o trabalho de casa de gerir esta parte mais difícil de pôr limites, mas ao mesmo tempo conseguir ser empático para trabalhar este caso. É, porque aí é que está a questão, não achas, António? Sim, sim. E eu perguntava, a propósito disso, se estas características, ou se a inteligência emocional, e há pouco o João estava a perguntar como é que se faz isso, se pode treinar. Ou seja, temos temos características nossas, e alguns já partem em vantagem, não é? Porque são mais empáticos, de facto, já têm essas características da personalidade, e outros que não é? E nas profissões, toda a gente tem o direito de entrar independente. Isso pode-se treinar. Como é que se treina a inteligência emocional? Pode-se treinar, sim, dentro das organizações, começando aqui na formação, não é? Com exemplos mais práticos de como é que eu posso chegar ao outro. Eu posso-lhe fazer um pedido, já agora pegando nas palavras do António. Este treino, se nos pudesse aqui ajudar a distinguir duas vertentes. Uma é a vertente individual que cada um de nós pode fazer e outra é a vertente institucional e de formação que a instituição, neste caso o Conselho Regional de Lisboa, pode ajudar os seus associados, porque é importante nós distinguirmos o que cada um pode fazer. Porque às tantas estamos a dizer, não, ele é que tem que fazer o presidente ou o conselho. Sim. E as pessoas têm muito essa tendência. Eu gostava de perceber o que é que cada um pode trabalhar. Trabalhar em si, primeiro, e depois o que é que eu, enquanto presidente, posso ajudar os advogados e advogadas a serem melhores na regulação da inteligência emocional. Então, trabalhar em si é esta parte toda do autoconhecimento. Yogas, meditações. Depois cada um arranja as suas estratégias, não é? Psicoterapia também. Psicoterapia, por exemplo, de regular as suas próprias emoções. Há pessoas que podem fazer yoga, há pessoas que podem fazer um desporto, há pessoas que simplesmente, numa situação em que estão mais intensas emocionalmente, com alguma raiva, por exemplo, têm mesmo que sair da situação, porque é muito importante eu próprio identificar aqui alguns sinais numa situação de conflito. Em quando eu estou no nível 3 ou quando estou no nível 80. Geralmente, quando eu estou no nível 80, tenho mesmo que sair da situação. E nem todas as pessoas têm esta capacidade de... Tenho que treinar, perceber, ok, qual é que é este limite, quando é que isto vai escalar e como é que eu vou prevenir esta escalada. Desde o sinal 3. Porque eu já começo aqui a ter consciência destes sinais. Se me permite, também uma questão que eu tenho muito e acho muita graça, principalmente
quando se sai de um avião e se chega àqueles quiosques que lá há 10 maneiras de ser feliz, 20 maneiras de controlar a inteligência emocional, 40 maneiras de ser rico. E eu penso, mas isto é assim, há uma panaceia universal? Eu acho que não, porque eu olho para aquilo e digo, eu agora vou ler isto e vou ser rico. Não, repara, eu pego num livro e vou ser rico. Assim que acabar, na última página eu já estou rico. Portanto, e acho que as pessoas neste momento estão todos à procura de receitas como havia de antes, aquelas sopas que se deitava, era fácil de fazer, na água. E que é tudo muito fácil. E esta ideia de facilidade leva-nos a todos a ser mais frustrados. Não sei se concordam. E é isso que eu queria que nos explicasse, que é, não é fácil regular, e o autoconhecimento passa também por nós percebermos esses limites e o que podemos fazer. Porque cada um tem os seus. Acho eu. Exatamente. Todos nós somos muito diferentes, temos as nossas características, crescemos em contextos diferentes, temos experiências diferentes de vida, e obviamente que estas receitas não funcionam para todos. Exatamente. Não é? Temos de sempre ir ao encontro das necessidades de cada um. E isto aqui entramos na parte das organizações. No fundo, perceber que nem todos os colaboradores da empresa são iguais e têm necessidades diferentes. E, por vezes, o facto de estarmos mais disponíveis para perceber o que é que o outro está a pensar. Este colega chegou mais chateado hoje ao trabalho. Ok, eu posso ignorar, posso ir falar com o colega do lado e dizer já reparaste que ele está assim mais chateado. Ou posso ir perguntar ao colega, olha, precisas de alguma coisa? Como é que eu te posso ajudar? Reparei que estavas um bocadinho mais triste. Depende da forma como nós gerimos estas emoções e falar sobre emoções no contexto de trabalho. Claro. Não é? E mesmo dar a oportunidade para as pessoas conseguirem falar sobre o que sentem, dar aqui algum feedback, chegar mais próximo da pessoa. Não haver aqui intermediários, falar diretamente com as pessoas, ter uma ligação mais próxima, promover esta proximidade através da disponibilidade. Eu estou disponível para te ajudar. O que é que eu posso fazer? Ajuda a promover esta inteligência emocional nas organizações e, consequentemente, o bem-estar. E antes de passar novamente ao António, imagine que estava nos meus sapatos e que era presidente desta coisa, que é o Conselho Regional de Lisboa. O que é que faria se eu lhe pedisse um plano de ação assim em 3, 4, 5 medidas? O que é que faria para melhorar a inteligência emocional de uma classe que é a advocacia, no fundo, e que tem os problemas que toda a gente vai vendo e lendo? O que é que faria? No fundo, perceber a base primeiro, não é? Quais é que são as necessidades, e como é que quais se é que percebe são a base? aqui. Falando com as pessoas. Inquéritos. Sim, por exemplo. Focus group. Olha, tens uma tarefa agora. Focus group, por exemplo. Perceber o que é que era possível para serem mais felizes na organização, o que é que eles identificam com algumas lacunas, ou é fácil expressar, é fácil explicar quando tenho um conflito, com quem é que eu posso falar, onde é que eu posso pedir ajuda. Abrir aqui alguns canais de comunicação para permitir este acesso à pessoa, no fundo. Mas claro que precisamos aqui de uma base para responder à sua pergunta, muito de perceber quais é que são as questões que existem atualmente aqui. Um diagnóstico, não é? Exatamente. Avaliar as necessidades, no fundo, porque todas as organizações são diferentes. Claro que sim. Pessoas e têm necessidades diferentes. E o objetivo é falarmos com as pessoas, percebermos o que é que elas sentem. E para percebermos como é que podemos mudar. Porque para muitas pessoas, lá está, também se fala muito em promover atividades em equipa, promover atividades... O tal team building, não é? Que é uma moda. Só que isto funciona muito bem, mas, sim, vamos promover uma corrida. E se o outro colaborador não gosta de correr, pessoas, não é? Ou seja, talvez fazer um conjunto de várias atividades para conseguirmos encontrar aqui um meio termo, porque nem todos gostam de correr, nem todos gostam de fazer yoga. E como é que eu vou perceber isso? E nem todos gostam de atividades em equipa. E nem todos gostam de atividades em equipa. Porque essa é outra questão. Por exemplo, aquela ideia que existe de, para fortalecer um espírito de grupo, imaginemos aqui numa organização como o Conselho Regional, toda a gente fala imediatamente em team building e fechar toda a gente nos sítios e toda a gente vai, junta-se e faz. Eu acho que nem toda a gente gosta disso, ou gosta. Quem é toda a gente? Quem é toda a gente? Portanto, é a tal questão das receitas fáceis e generalistas, que me parece que nem sempre serão as mais adequadas. Houve um livro que eu li, que era o Factfulness, que falava os erros da média. Ou seja, os erros da média esquecem as franjas. Esquecem que a média é uma junção do que está em cima e do que está em baixo. E depois juntamos tudo no meio. E que se calhar o meio não é, neste caso, a virtude. Exatamente. Portanto, a ideia que eu fico, e é isso que é a maior dificuldade para um dirigente da Ordem dos Advogados, é, ainda que queira, e nós temos feito um esforço os dois, e o António tem sido inestimável na ajuda que tem dado,
Mas, de facto, não é fácil conseguir perceber a melhor forma de ajudar as pessoas em termos de inteligência emocional. Foi curioso ter falado na questão da formação, que é uma base, não é? Sim, e nós estamos, lá está, a inteligência emocional é aprendida. Logo, nós estamos sempre a tempo de aprender. A forma como nós gerimos, como a doutora diz, é aprendida, a forma como nós gerimos as emoções parte da nossa base, da família. E a forma como nós respondemos a determinados estímulos vem daí. Todas as carreiras que depois abraçamos na nossa idade adulta é influenciado pela forma como nós aprendemos a gerir as emoções. E se nós gerimos o conflito com conflito, ou com raiva, ou com zanga, vamos transportar isso necessariamente. Claro que vamos adotando aqui uns filtros, não é? Com a maturidade, que nos vão travando. Mas às vezes isso não é verdade, não é fácil também. E a propósito disto, remete para outra questão que há muitos anos falava-se de quociente de inteligência apenas, e a inteligência emocional não aparecia. E está provado, e a doutora Beatriz sabe isso muito melhor do que eu, que a inteligência emocional é um dos fatores mais importantes para o sucesso profissional. Muito mais do que o quociente de inteligência. Há muitas pessoas que têm excelentes performances ao nível do estudo e do fim de curso, e depois têm um resultado muito mau ao nível da carreira, porque precisamente têm dificuldade na gestão emocional e têm algumas carências, diria eu, de deficiências na gestão das emoções. E, portanto, como diz, é muito importante treinar as competências, identificar, e eu acho que aí nesse nível de identificação remete-me para outro ponto, que é a dificuldade que os portugueses têm em falar de emoções ainda, porque eu recebo constantemente pessoas em consultório, adultos, que dizem que lá em casa os meus pais nunca falaram de emoções. Nós temos um conflito e o conflito está lá, está latente, mas nunca se fala daquilo que gerou o conflito, nem se tenta resolver, porque nunca aprendemos a falar de emoções. Eu tenho pessoas jovens que mantêm um conflito com irmãos e com pais há 2, 3, 5 anos, praticamente não falam com uma questão base, e todos gostam uns dos outros, mas está lá uma coisa que não se fala. Portanto, o elefante na sala, quase. Não se fala de emoções. E, portanto, isto tem que ser... Como é que numa cultura... E agora, como é que numa cultura que está habituada a esconder as emoções, se trabalha isto? Ou seja, claro que se passa pela divulgação da necessidade, com certeza, mas que estratégias é que nós podemos implementar ainda mais, principalmente com as crianças e jovens? Sim. Se calhar no seu estudo trabalhou isso. Como é que nós ensinamos as crianças e jovens que é bom partilhar emoções, e em que contexto é que devemos partilhar? Desde pequeninos, não é? É exatamente o que disse. Que os modelos de regulação emocional e das competências socioemocionais acontecem com os nossos primeiros modelos de socialização, que são os nossos pais. Não é? Se o meu pai está chateado quando está a gritar, e grita quando está chateado, eu também vou gritar quando estou chateado. Não é? Se eu vou bater quando estou chateado, também vou bater na escola quando estiver chateado com um colega. Ou seja, isto é uma situação que acontece diariamente, que é não falar das emoções, simplesmente aprendemos muito para a observação e estes comportamentos repetem-se. E, obviamente, falar sobre emoções desde os mais pequenos, não é? Mesmo quando as crianças nem conseguem exprimir através da linguagem. Ficou triste porque aconteceu isto, ficaste mesmo chateado. Eu percebo que ficas mesmo chateado porque não tiveste aquele brinquedo. Ou seja, começar a dar nome ao que as crianças sentem, mesmo quando elas ainda não adquiriram a linguagem, é muito importante. E, efetivamente, nestes conflitos familiares, muitas das vezes a grande lacuna é a parte da comunicação. Se todos conseguissem explicar a sua perspectiva, explicar o que é que estão a sentir naquele momento, resolviam-se muitos conflitos. Os não ditos são um problema, eu digo sempre isto. E às vezes também, se me permite acrescentar, e também tem outra questão sobre o que estávamos a falar, mas ouvindo o que disse, também há outra questão, que é, para além dos não ditos, também a percepção que nós temos do que os outros disseram. Porque muitas das vezes a deficiência, entre aspas, quer da comunicação do emissor, quer do receptor, na percepção do que é dito, também causa os tais mal-entendidos e às vezes piores do que os não ditos. Porque o que eu sinto às vezes é que algo que nós dizemos é interpretado de uma forma completamente diferente do que nós pensámos quando dissemos. E então hoje em dia com SMS ainda é pior.
Sim. Ainda é pior, porque nem sequer ouvimos direto da boca da pessoa que ela escreve. Exatamente. Portanto, a questão é como é que nós podemos combater, ou qual será a melhor arma para combatermos esta deficiente percepção e emissão da declaração, no fundo. Como é que nós combatemos isto? Na sua opinião? E no seguimento do que estava a dizer é mesmo, eu acho que esta percepção do outro, que lá está, como estávamos a falar, temos experiências diferentes, por isso é que não funcionamos todos da mesma forma, e a mesma situação. Para duas pessoas pode ser interpretada de formas diferentes. Nós somos pessoas diferentes. Agora, como efetivamente é promover este falar sobre as emoções? Eu trabalho muito com pais também, nomeadamente na base destes conflitos. E é mesmo esta promoção de uma comunicação mais assertiva, de eu explico o que estou a sentir, explicas também o que estás a sentir e encontramos aqui uma negociação, não é? Não é só que nós temos 4 estilos de comunicação, o assertivo, o agressivo, o passivo e o manipulador. E, obviamente, que o assertivo é que previne aqui a escalada de conflito. Porque nós sabemos que, se eu conseguir respeitar, ouvir o outro, perceber o que é que o outro também me quer dizer, porque muitas das vezes nós não temos esta disponibilidade. Nem ouvimos, às vezes. E sempre mais do que ouvir é mesmo escutar, não é? Perceber o que é que o outro também me quer explicar, o que é que ele pensou nesta situação, o que é que ele está a sentir nesta situação. E muitas vezes não há este tempo. Não. Principalmente nos dias de hoje, em que parece que é tudo uma correria. Eu diria mais, era bom todos fazermos este exercício, é perceber quando é que temos tempo para ouvir o outro. Ou seja, o que é que quero dizer com isso? Às vezes estamos num diálogo e as pessoas não deixam que a outra pessoa acabe de falar e entram logo. E isto em conflito é muito importante, deixar o outro terminar aquilo que quer dizer. E ouvir, porque muitas das vezes há pessoas, e nota-se, que estão a ouvir, mas não estão a ouvir, ou seja, estão a pensar no que é que vão responder, retorquir. Exatamente. Desculpa, era só isto. E é isso que muitas vezes faz com que as interpretações sejam dúbias e exista esta escalada, muitas vezes, do conflito com acusações, como a doutora disse há pouco, e é muito importante que as pessoas tenham este tipo de noção. Quando nós nos sentimos atacados, temos tendência para acusar logo o outro, mas eu estou assim porque tu fizeste isto, e a melhor forma é falar precisamente, eu não me senti muito bem com aquilo que tu me disseste, ou eu senti-me desconfortável, não sei porquê, mas há qualquer coisa aqui que me está a deixar desconfortável na tua conversa, ou na conversa. Não utilizar a culpa, não é? Eu gritei porque tu gritaste comigo primeiro, e tu fizeste isto lá atrás. Mais do que isso é dizer, aliás, evitar isso e dizer que eu não me sinto muito bem com aquilo que aconteceu, estou um bocadinho triste, claro que isto não se pode dizer em todos os contextos, claro. Não é? Nós temos que nos proteger, não podemos dizer isto mas no seio da família, com pessoas importantes para nós, é importante que treinemos estas competências. Com alguns colegas, não é? Perceber efetivamente onde é que há este espaço para as pessoas ouvirem, para nós nos conseguirmos expressar. O que eu acho, às vezes, até passará eventualmente por dizer: eu percebi isto do que tu disseste. É verdade ou é mentira? Se calhar é mais fácil, porque assim não há dúvidas. Então, às vezes, quando há aquelas conversas entre homem e mulher, que aí então é o paradigma da incompreensibilidade, às vezes eu já tento perguntar: mas olha, o que foi dito foi isto? Ou foi aquilo? Eu estou a perceber bem ou estou a perceber mal? E tu percebeste o que eu disse ou não? Eu disse isto, mas queria dizer, o sentido do que eu disse é este. E às vezes evita-se essas questões. E a propósito das emoções, e eu não a quero amassar muito, mas há uma questão que eu tenho que lhe colocar, que é: nós, enquanto advogados, temos que controlar as nossas emoções, como já falámos aqui. E a própria sociedade, a todos nós, independentemente de sermos advogados ou não, muitas das vezes também nos obriga a reprimir as nossas emoções. Porquê? Porque na advocacia podemos perder um processo, em geral podemos ser castigados por uma fragilidade que podemos demonstrar, que até nos apetece falar dela, mas que não devemos falar porque a seguir quem nos ouve vai utilizar contra nós. Portanto, como é que eu consigo coordenar esta necessidade, perdoe-me aqui a incorreção, de libertar-me emocionalmente e de poder expressar a minha emoção, quando essa expressão da emoção pode conduzir a uma expressão ainda pior, que é a que eu vou sentir, a emoção que eu vou sentir, quando o outro aproveitar essa expressão da emoção para me atacar, por exemplo.
E isto não é fácil. Como é que isto se resolve? É um conflito. É um conflito. No fundo, eu sinto que devo partilhar porque eu posso partilhar. Exatamente. No fundo, tem que haver aqui muitas vezes um equilíbrio, e esta parte de inteligência emocional também tem aqui uma base de proteção. Eu, por vezes, vou ter que me proteger e proteger as minhas emoções. É que não é só o facto de não termos ouvido falar de emoções, que é relevante, muito relevante, mas é também o facto de eu sentir que não os posso expressar. Sim. Ou seja, nós ficamos aqui num conflito, claro, como disse. Como é que nós podemos gerir isto sem, desculpa a expressão, rebentarmos com uma panela de pressão? Sim. No fundo é compreender em que ambientes é que eu posso expressar. Que ambientes é que são estes mais protetores, em que eu posso efetivamente expressar o que eu tal safe space, para usar aqui os anglicismos. Exatamente. Sim. E haver aqui, lá está, uma gestão de, como é que se identifica? Essa é que é a questão. É que a nossa maior incompreensão às vezes é essa. É perceber como é que estamos no tal espaço seguro, para falarmos em português. Eu não querendo entrar aqui na... Não, mas eu gostava de vos ouvir sobre isto, porque de facto acho que todos nós sentimos isto no nosso dia-a-dia. No campo da doutora Beatriz, eu gostava de dizer que, primeiro que tudo, perceber, fazermos a tal pausa, o que é que eu estou a sentir com isto. Temos momentos de tempo, quando recebemos um SMS, antes de respondermos imediatamente, porque é que eu estou a sentir isto? Será que isto tem a ver com o SMS ou com aquilo que eu já estava a sentir antes do SMS? É porque nós, quando falamos, o SMS ou conversa, quando nós falamos ou quando respondemos a alguém num contexto de diálogo ou de interação, estamos influenciados já pelas emoções que trazemos antes do diálogo. Claro. Não é? E se nós reconhecermos que, se calhar, aquela pessoa, se me dissesse isto, se eu estivesse contente e tivesse saído bem de casa, teria o mesmo impacto? Ou eu já venho condicionado de casa, já venho triste porque tive um conflito com a minha mulher, com os meus filhos, e eu vou para o trabalho e, claro que isto não há aqui um corte. Claro. E a forma como eu tomar consciência logo disto. Quando eu saio do ambiente para onde vou trabalhar. Hoje sinto-me, é provável que, se calhar não esteja nos meus melhores dias, vou tentar estar com atenção e não reagir logo, tentar perceber que se calhar se reagir isto pode estar condicionado pelo meu estado emocional. Isso é um treino, não é? E demora tempo. Mas a pergunta é, porque isso é muito importante, como é que em termos de inteligência emocional, que sinais é que eu devo estar ou que eu devo esperar para me sentir no tal lugar seguro? E isto mas eu não sei se isto é possível responder, porque cada um terá o seu. Sim, cada um tem o seu. Não é? E depende, lá está, do nível de regulação emocional que a pessoa também consegue em determinado contexto. Claro. Não é? Há pessoas que têm ótimas estratégias de regulação emocional e que no contexto de alta intensidade de nível emocional conseguem gerir como se nada tivesse a acontecer. Porque possivelmente estão aqui a pensar muitas coisas que os protegem e conseguem ter uma resposta mais adaptativa naquele contexto. Agora, claro que isto é uma experiência muito individual e depende muito de cada pessoa e nem todos os contextos seguros são iguais para todas as pessoas. Eu diria que, até porque tivemos há pouco tempo aqui um podcast com um ex-militar e tu tens essa experiência, pelo menos do lado da força. Isto não é Guerra das Estrelas, mas da PSP. A questão é que o treino que é dado, por exemplo, aos militares para resistirem em situações de pressão supostamente ajuda-os a controlarem-se e controlarem as suas emoções quase como se fosse um bloco de gelo, quando estão em grande tensão. Não é isso que os advogados, por exemplo, também devem treinar quando vão para um tribunal. É que às tantas eu começo a pensar, mas por um lado eu tenho que ser emocional, mas por outro lado não o posso ser. É que às tantas uma pessoa começa a achar que tem quase que ir como um militar para a guerra. Mas eu posso não expressar as minhas emoções e conseguir, mesmo assim, ser inteligente emocionalmente nas minhas opções quando estou em tribunal. Posso não expressar, no entanto, demonstrar... Pela leitura que faço do ambiente no tribunal, das testemunhas, das partes, do juiz. Posso adaptar-me ao contexto sem expressar as minhas próprias emoções. Mas aí eu diria que nós temos que ter uma barreira muito clara em relação à inteligência emocional, o que é a inteligência emocional do lado do eu e dos outros. Ou seja, qual é que é o limite e qual é que é o espaço em que eu estou, por exemplo, num tribunal, em que os outros, necessariamente, e essa capacidade de perceber os outros, terá que ser superior e terá que quase que abafar a minha própria emoção e a minha própria inteligência emocional virada para mim. Naquele momento específico. É isto. Nós temos que identificar, e como isto é um podcast para advogados,
É muito importante que isto seja dito por vós. Obviamente que, de facto, nós temos que ter a capacidade de perceber quando é que estamos virados para nós ou virados para o outro. E nós, advogados, por força da nossa profissão, estamos muitas vezes virados para o outro. Como em qualquer situação de conflito, não é? Nem sempre, em todas as situações, posso expressar como eu gostaria de expressar. Eu vou ter sempre de adaptar e adequar a minha resposta em função do contexto. E não há receitas fáceis. Nem para todos. Eu diria que há uma coisa boa, que é a capacidade de treinar. Isto treina-se. Como é que se faz? É processo de autoconhecimento. Eu diria que exemplos. Exemplo. Fala-se muito em auto. E eu vejo pessoas a falar das coisas e às vezes eu não lhes pergunto para não embaraçar, mas às vezes eu tenho vontade de lhes perguntar o que é que eles estão a dizer, se eles sabem. Porque eu acho que a maior parte das pessoas repete chavões que não conhece o verdadeiro sentido. O que é isso? Do autoconhecimento. Sim. Para um totó como eu, o que é o autoconhecimento? De uma forma muito simples, muito simples. De uma forma muito simples, eu diria que o autoconhecimento parte do princípio de que nós precisamos de saber quais são as nossas características para lidarmos melhor com os desafios que temos, não é? E se normalmente não temos problemas, não temos nada que nos cause dificuldades, se calhar estamos a fazer uma autogestão adequada das emoções e do contexto. Se vamos tendo conflitos, se vamos tendo dificuldades, se vamos tendo sofrimento, tudo aquilo que nos causa algum desconforto, provavelmente há alguma coisa que precisamos de aprofundar mais, a razão pela qual nós precisamos de conhecer melhor as nossas características. E isso faz-se com ajuda. Não se faz... A maior parte dos advogados e dos profissionais de psicologia não precisa, se calhar, de muitas ferramentas, porque vai desenvolvendo até porque é a nossa profissão. É a nossa profissão. Estamos adaptados, sentimos que a nossa carreira está a correr bem, não temos grandes problemas, mas existem outros que sentem frequentemente mais dificuldades, mais tristeza, mais perturbações na sua vida laboral e familiar. Se calhar, isto são indicadores, são as tais bandeiras vermelhas que falamos às vezes, que isto é preciso procurar ajuda, procurar algum tipo de profissional especializado para ajudar nesse autoconhecimento. Porque nós sabemos aquilo ou pelo menos temos a ideia daquilo que somos. Uma pequena ideia, mas a forma como os outros nos veem não coincide, na maior parte das vezes, com a nossa autoperceção. Especialmente quando temos algumas dificuldades na nossa vida, no nosso crescimento, nas experiências adversas. E, portanto, todo esse autoconhecimento é trazido pelas várias fontes de informação. Não é? Nós temos a nossa. Nós acreditamos que somos determinada pessoa. Este é o nosso autoconhecimento. Mas, muitas vezes, é deficitário. Sim. E tem que ser complementado com outros inputs, não é? Sim, todos nós sentimos isto, não é? Todos nós temos problemas, todos nós temos coisas para gerir. Os psicólogos também, acho que Os psicólogos também, não é? Todos nós nascemos, não é? Nós falamos, nós somos emoções. Ou seja, todos nós temos que gerir estes conflitos. Todos nós, muitas vezes, não queremos sentir aquela emoção naquele momento. No entanto, o que é que eu preciso fazer? É tomar consciência e aceitar que eu estou a sentir aquela emoção. E que muitas vezes, uma pessoa que está mais agressiva, a base é a tristeza, não é a raiva. Não é? Ou seja, fazer esta autodescoberta ajuda muito a ter consciência e aceitar. E perceber muitas vezes que a má disposição ou a raiva com que se lida com as outras pessoas, muitas vezes o que está na base é uma tristeza. Claro. E é importante tentarmos chegar aí agora. Claro que cada um pode fazer o seu processo. Mas tomar consciência e aceitar e perceber como é que eu posso gerir para cada situação é a melhor solução. Agora, claro que cada pessoa tem as suas estratégias. Há pessoas que arranjam um desporto, há pessoas que efetivamente precisam de respirar, há pessoas que precisam de sair da situação, há pessoas que precisam de expressar de uma forma adequada o que é que estão a sentir. Depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que gostam de ir beber água. De ler. Arranjar aqui qual é que vai ser a minha estratégia para regular este problema. Ok, muitas pessoas pensam, calma, eu consigo controlar ou não consigo controlar? Se eu não consigo controlar, então talvez vale a pena distrair. Se eu consigo controlar, ok, qual é que é a solução? Focar na solução. Quais é que são as hipóteses? O que é que eu posso fazer para resolver este problema? Porque há muitas coisas que nós não conseguimos controlar. Sim. E aqui vem a parte da aceitação. Não é? E aqui, muitas vezes, a melhor solução é mesmo distrair, falar com outras pessoas sobre o assunto. Pedir ajuda é importantíssimo. Seja com amigos, seja com familiares, seja com colegas de trabalho. Seja às chefias. Depende da situação. António, mais alguma questão? Que me tenha escapado? Antes de eu fazer a pergunta que é,
que conselhos é que daria aos advogados? Estou aqui a ver a minha cábula, mas acho que não. Acho que já falámos de tudo. Não tenho assim nenhuma pergunta. Eu reforço a importância da inteligência emocional para o sucesso e que é uma boa ferramenta para ser treinada. Não é uma coisa que esteja inacessível. Porque muitas vezes aquilo que nós pensávamos há muitos anos era que o tal quociente de inteligência é uma característica que é muito difícil Sim. não é? Ou temos ou temos mais ou não. O quociente de inteligência emocional, ou a inteligência emocional, também, mas pode ser treinada de uma forma... Não há pessoas que não possam treinar estas competências. E em termos de resultados profissionais, pode ser, e irá ser fará com certeza toda a diferença, especialmente para aquelas pessoas que sentem que têm mais atrito nas relações. Se há muito atrito nas relações, ou se há muita dificuldade e sofrimento, isto carece de treino, carece de perceber que se está em conflito e aprender a gerir esse conflito. No fundo, fomentar esta capacidade, não é? Mesmo o conceito de empatia confunde-se muitas vezes com simpatia. Pois. Mas é muito diferente ser uma pessoa simpática e uma pessoa empática. Claro. Não é? Quando pergunto, olha, está tudo bem? É muito diferente se eu ouço a resposta ou não. Era o que estávamos a falar. E a distinção de, ok, eu fui simpática, já consegui aqui ajudar esta pessoa, não é? São conceitos diferentes. Ou efetivamente despender tempo para a pessoa, perceber, olha, mas então ouvir a resposta de não está tudo bem, o que é que aconteceu, é diferente de eu expressar-me e dizer, olá, tudo bem, estou de passagem. A distinção destes conceitos é importantíssimo, lá está, para conseguirmos ver, ok, mas onde é que eu posso ainda trabalhar? Como é que eu posso melhorar? E controlar uma ansiedade que tanto se fala agora também, não é? Que é fundamental. Sim. Respirar fundo, eventualmente. Ainda no processo do autoconhecimento, se calhar todos já ouviram falar de análise SWOT, façam uma análise SWOT, em vez de ser da empresa, da pessoa. Quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, as oportunidades e as melhorias? O que é que eu posso fazer? O que é que eu identifico como pontos fortes nas minhas características? O que é que eu identifico como pontos fracos? Oportunidades, melhorias. O que é que eu posso fazer para melhorar? Façam isto. Não é? Existem estes exercícios simples. Normalmente aplicamos às empresas, aos organismos, mas podemos aplicar a nós próprios. Claro. Quais são as coisas que normalmente me apontam? Se calhar se há pessoas que me dizem constantemente andas muito irritado, ou tu reages mal a estas coisas. Sempre que dizem qualquer coisa, tu saltas. Sim. Não é uma pessoa, são 2, 3, 4, 5. Será que isto é mesmo? Eu não sinto isto, mas será que é? Quando me diz isto, eu fico zangado e ainda fico mais zangado. Porquê? Então vou ver. Façam o quadro SWOT das vossas características e vejam onde é que podem melhorar. Sim. E muitas vezes também aceitar que nós não conseguimos ser bons em todas as áreas. Claro. Por isso é que muitas vezes trabalhamos em equipa. E depois vem a parte da ansiedade que estava a dizer, não é? A pressão que nós depois colocamos em nós próprios de, mas eu tenho que conseguir desta forma, porque o outro colega consegue desta forma. Ou seja, isto depois gera alguma pressão que é difícil de lidar. Exato. Ainda para mais em organizações como sociedades de advogados e mesmo individualmente, todos nós sentimos pressão para melhorarmos e termos mais clientes, porque naturalmente trará uma segurança financeira. Isso tudo é muito importante para nós. E de facto, combater essa necessidade de afirmação sem entrar em... Porque no fundo eu acho que o principal problema é haver sempre uma comparação com alguém externamente e não connosco. Ou seja, se calhar é mais fácil fazer aquilo como faziam algumas crianças e como alguns pais faziam às crianças, que era marcar na parede o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Com risquinhos. Olha, tu estavas aqui, agora já estás aqui. Portanto, isto foi a tua evolução. Se calhar, em vez de andarmos à procura de A, B ou C para nos compararmos, é mais fácil vermos o que eu fiz ontem e o que eu já faço hoje. Trabalharmos em nós próprios. Trabalharmos para nós, para depois percebermos como é que dentro de uma equipa, de uma sociedade de advogados, de um escritório, conseguimos ser mais eficazes e mais produtivos para o todo. É isto. Quer deixar mais algum conselho, doutora Beatriz, aqui para os advogados que nos veem? O que é que diria se lhe perguntássemos agora no final qual era o principal ou os principais conselhos que daria a uma classe como a minha? Então, no fundo, lá está, vou focar muito aqui nesta parte de ter consciência do que efetivamente estão a sentir e também estar alerta aos sinais das outras pessoas. Nós vivemos em sociedade, é impossível esquecermos os sinais das outras pessoas e a disponibilidade também desta escuta, deste perguntar como é que eu posso ajudar.
e tentar sermos sempre a melhor versão de nós mesmos. É um clichê, mas tentarmos sempre melhorar com base nas nossas características, porque só as mudanças genuínas é que vão prolongar no tempo. Claro. Se eu tento lá estar a mudar por comparação, não vai prolongar. Ou seja, focar mesmo nas minhas características, perceber quais os meus pontos fortes, quais os pontos que eu ainda posso melhorar e como é que eu posso promover estas capacidades na relação com os outros. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, António. Obrigada. E muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela presença dos dois, obviamente. Esperamos contar convosco em outras oportunidades, a ti já sei que sim, e a doutora Beatriz também, seguramente. Foi um prazer ter mais esta conversa numa área tão interessante como a saúde mental. Vamos ter mais podcasts sobre a temática e esperamos por vós. Muito obrigado e até à próxima.